A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6, e versículo de número 45 ao 48, que vai nos dizer assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes vai parecer que nós estamos sozinhos no barco, que Jesus não está nos vendo, que a situação está adversa, que os ventos contrários, as lutas e as adversidades vão conseguir fazer o nosso barco perecer, sucumbir. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus através dessa palavra: Jesus está lhe vendo. Toda dificuldade que você está passando não está passando desapercebida aos olhos do Senhor. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão pensando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou e que Ele não está vendo o seu problema. E que Ele não está vendo a sua dor e a sua dificuldade. Mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo e te trouxe aqui para lhe dizer que eu estou no controle de tudo. Aleluia. Declare comigo: o meu Deus está no controle de tudo, Ele está me vendo. O meu Deus está no controle de tudo. Ele está me vendo. Quem havia compelido os discípulos a passarem para outra margem foi Jesus. Foi Jesus quem mandou você orar por este casamento, por este ministério, por essa saúde. Foi Jesus que disse a você que essa direção era melhor para a sua vida. Você está debaixo de uma direção de Deus, mas não está entendendo os ventos contrários que está enfrentando. Porque muitas vezes, irmãos, estamos andando segundo a direção de Deus e pensamos o quê? Não vai ter vento contrário, não. Não vai ter adversidade. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar em Genezaré e tudo vai ser tranquilo. Só que não é assim. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando Jesus nos dá uma ordem, muitas vezes no meio do caminho Ele vai permitir o vento. Ele vai permitir a adversidade para provar a nossa fé. Fisicamente, Jesus não estava dentro do barco. Eu sei que com seus olhos físicos você não está contemplando Jesus. E você diz: irmã, a situação está indo cada dia que passa pior, de mal a pior. As coisas estão piorando, eu não consigo contemplar uma saída, eu não consigo contemplar um livramento, eu não consigo contemplar uma porta aberta, eu não consigo contemplar uma perspectiva de mudança. Mas o Senhor está dizendo: não ande por vista. Humanamente falando, Jesus não estava ali presente no barco quando começou o vento contrário. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus estava vendo, mesmo não estando fisicamente ali diante dos discípulos. Jesus estava no controle de tudo. Você pode não estar vendo Jesus com os teus olhos físicos, mas Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle do que você está vivendo, mesmo que, humanamente falando, pareça não ter saída. Mesmo que tudo pareça perdido e contrário, Jesus diz para você: eu te vi. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Versículo 47 vai nos dizer o quê? Que o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Fisicamente, Jesus não estava dentro do barco, mas estava a par de tudo que estava acontecendo lá. Jesus sabe exatamente aonde te encontrar. Aonde foi que o barco estava? No meio do mar. Jesus, irmãos, Ele não nos perde de vista. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não me perde de vista. Eu sirvo a um Deus que não me perde de vista. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, aonde o barquinho estava, qual era a dificuldade que os discípulos estavam enfrentando. Jesus sabe exatamente onde você está.
Ele não perdeu você de vista, não. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe qual é o vento contrário, ele sabe exatamente o que você está enfrentando. E ele te trouxe aqui para lhe dizer: eu não te perdi de vista. Tudo pode parecer que está perdido, mas eu estou no controle de todas as coisas. Jesus sabia que eles estavam em dificuldade para remar. Ele sabe a dificuldade que você está passando. Ele sabe aonde você tem vivido dores, sofrimentos, derramado lágrimas, aonde você tem achado que não tem saída, porque quando estamos no meio do mar, irmãos, e olhamos para tudo e não vemos saída, nós pensamos: o que? Vamos perecer. Vamos sucumbir, o barquinho vai afundar e não vai ter mais jeito. Só que muitas vezes o Senhor permite o nosso campo visual não ter uma saída humanamente falando pra gente, para que a gente possa entender que é Ele quem faz milagres acontecer. Declare comigo: quem faz milagres acontecer na minha vida é o meu Deus. Quem faz milagres acontecer na minha vida é o meu Deus, não são as circunstâncias, não é o que os teus olhos estão contemplando. Oh glória! Muitas vezes Deus permite você olhar para um lado e para o outro e não ver nada. Para quê? Para que a sua fé seja aprovada, para que você coloque a sua fé em ação e entenda: não é sobre o que eu vejo, não é sobre o que o meu cenário mostra, mas é sobre a palavra dele. Declare comigo: tudo é sobre a palavra dele. Ele disse que eu vou chegar, eu vou chegar. Tudo é sobre a palavra dele. Ele disse que eu vou chegar, eu vou chegar. Os discípulos, irmãos, quando eles foram compelidos ali por Jesus a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, Jesus estava deixando bem claro que eles iriam chegar a Betsaida. Que eles iriam chegar ao lugar, irmãos, aonde Jesus havia designado. E você vai chegar onde o Senhor designou na sua história. Versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Eles chegaram no porto desejado. Eles chegaram aqui aonde Jesus disse que eles chegariam. Você vai chegar aonde o Senhor disse que você chegaria. A porta vai se abrir do jeito que Jesus disse, mas irmã, tudo é contrário. Mesmo que tudo seja contrário, humanamente falando, Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: você vai chegar, você vai viver, a porta vai abrir e o meu nome será glorificado na sua história, porque eu estou no controle de tudo o que você está passando. Eu te vi em circunstâncias que parecem que você já pereceu. Eu te vi quando tudo, humanamente falando, parecia estar perdido. Eu te vi, diz o Senhor. Declare comigo: o meu Deus me viu, Ele me contempla. O meu Deus me viu, Ele me contempla. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Jesus viu a dificuldade deles e entendeu: eu preciso ir lá para socorrer a eles. E hoje Jesus diz para você: eu vi sua dificuldade, estou chegando para lhe socorrer. Isso aqui é profético, irmãos. É mistério de Deus para você. Eu vi a sua dificuldade, estou chegando para te socorrer. Declare comigo: Jesus me viu e Ele está chegando e trazendo socorro para a minha história. Jesus me viu e Ele está chegando e trazendo socorro para a minha história. Jesus chegou ali, irmãos, andando por sobre o mar de uma maneira inusitada. Eu não quero entender como é que Jesus vai chegar aí, não. Não queira entender como é que a libertação vai acontecer, como é que a porta vai abrir, como é que a cura vai chegar, como é que o Senhor vai te fazer viver milagres. Não busque entender. Irmãos, milagre não se explica. Milagre não se compreende, milagre se vive. E hoje Deus diz para você: viva o que eu, o Senhor, direcionei para a sua vida, porque eu estou chegando de maneira inusitada. Eu não vou deixar o seu barquinho afundar, eu não vou deixar você perecer na direção. Quando o Senhor ordena, irmãos, Ele traz a garantia. A ordem aqui para os discípulos, irmãos, foi uma ordem que não foi humana. Não foram os discípulos que falaram assim: vamos passar ali para o outro lado, vamos lá ver o que tem lá. Não, Jesus compeliu os discípulos. Jesus ordenou, e é claro que aquele que ordena se responsabiliza. É claro que aquele que manda, ele observa e faz o milagre acontecer. Ele observa e faz a porta abrir. Ele observa quando ele vê: o barquinho da minha filha está afundando, eu vou lá resolver o problema dela. O barquinho do meu filho está afundando, eu vou lá resolver o problema dele. O Senhor chega e resolve o nosso problema. Por quê? Porque Ele não quer que o vento contrário venha fazer o nosso barco afundar.
Pode até açoitar, meu irmão e minha irmã, as ondas podem vir açoitar o seu barco, o vento pode ser contrário, pode parecer que você vai perecer, mas o Senhor não vai deixar você perecer. Se você está debaixo de uma direção, de uma palavra do Senhor, Ele vai te sustentar no caminho onde você está. Ele vai te sustentar na direção que você está. Declare comigo: o meu Deus vai me sustentar na direção que eu estou. O meu Deus vai me sustentar na direção que eu estou. Versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Hoje Deus diz para você: tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Sou eu o teu Deus que sei aonde você está. Sei aonde te encontrar. Você não está aí por acaso. Você não está aí perdida no meio desse mar. E esse mar não vai te fazer sucumbir. E esse mar não vai te fazer perecer. Não tenha medo. Eu não sei o que estava ali amedrontando. Porque, irmãos, quando os ventos são contrários, muitas vezes a gente fica amedrontado mesmo. Mesmo que a direção seja de Deus, mesmo que a gente tenha uma revelação do Espírito Santo para seguirmos aquela rota, aquele caminho, aquela direção, quando o vento começa a ser contrário, a gente começa a se amedrontar. A gente começa a olhar para as circunstâncias e muitas vezes, irmãos, nós tememos. Mas hoje o Senhor, Ele fala conosco de maneira clara, dizendo: não tem mais, não tenham medo, eu estou no controle. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Estou chegando para resolver o seu problema. Sou eu o teu Deus, não tenha medo. Eu sou o teu Deus e estou no controle de todas as coisas. Versículo de número 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Jesus subiu no barco e os discípulos ali, irmãos, poderão contemplar, humanamente falando, Jesus dentro do barco deles. Os teus olhos vão contemplar o agir de Jesus. Eu vou repetir para você entender. Os teus olhos vão contemplar o agir de Jesus. Os teus olhos físicos vão contemplar. Você vai ver Jesus agindo. Você vai ver o mar se acalmando e tudo isso será diante dos teus olhos. Você vai ver que a direção que você está é uma escolha de Deus, é uma direção de Deus para a sua vida. E o Deus que manda, Ele se responsabiliza. O Deus que ordena, Ele garante. O Deus que traz a direção, Ele também traz a garantia com a direção. Deus, Ele não vai trazer uma direção para a sua vida sem trazer uma garantia. Então Jesus, ele entra no barco, irmãos, e traz para os discípulos calmaria. Eu vejo Jesus aqui entrando no barco de pessoas, em histórias de pessoas que estavam achando que Jesus tinha perdido o controle. Mas ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: não perdi o controle, sei muito bem o que eu estou fazendo e vou te fazer viver milagres, pois eu sou Deus que tenho algo extraordinário para fazer na sua vida e através da sua vida. E não vou deixar você perecer no meio desse mar. Sei aonde te encontrar. Estou indo aí te socorrer. Eu não conheço você pessoalmente, mas o Espírito Santo lhe conhece. Se ele lhe trouxe aqui, é porque ele está trazendo socorro para você. Jesus entra no barco e a Bíblia diz que o vento cessa. Porque aquele que manda no vento, aquele que manda no mar, aquele que manda nas ondas, é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. É o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele manda, o vento tem que obedecer. Tem vento contrário obedecendo a ordem de Jesus que entrou no seu barco hoje. Eu vou repetir para você entender. Tem vento contrário obedecendo a ordem de Jesus que entrou no seu barco hoje. Jesus entrou no seu barco. Você não estava vendo, humanamente falando, uma saída. Você não estava vendo a presença de Jesus, assim, com seus olhos físicos. Você não estava conseguindo ver. E você disse: Senhor, eu vou perecer, eu vou sucumbir. Aí o Senhor trouxe você aqui para lhe dizer: eu sou Deus que mando no vento. Eu sou Deus que mando e tudo tem que obedecer. E o vento está cessando. E o vento está cessando. E o vento está cessando. Declare comigo: eu creio que Jesus entrou no meu barco e o vento está cessando. Eu creio que Jesus entrou no meu barco e o vento está cessando. A Bíblia diz que os discípulos ficaram entre si atônitos. Eles ficaram maravilhados, perplexos, diante daquilo que Jesus fez. É assim que você vai ficar. Porque você estava pensando que estava sozinha no meio do mar, sozinho no meio do mar, que o seu barco iria sucumbir, iria afundar, que não ia ter saída para você. Mas o Senhor está dizendo: aquele que manda no vento, aquele que manda no mar, aquele que manda na natureza, aquele que tem um total controle da sua vida, te trouxe até aqui para lhe dizer: não temais, eu estou no controle, não tenha medo, porque eu sou o Senhor que me responsabiliza e paralisa uma prova na sua vida. Isso é profético, é mistério de Deus para sua vida. Deus está paralisando provas na sua história. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está paralisando provas na minha história.
Eu creio que o meu Deus está paralisando provas na minha história. Os discípulos chegaram em Genezaré, chegaram aonde o Senhor havia designado que eles chegariam. Você vai chegar aonde o Senhor designou que você chegaria, mesmo que o vento seja contrário. Porque sim, irmãos, quando o propósito, a direção é de Deus, também tem vento contrário, tem luta, tem dificuldade. Nós precisamos parar de pensar de maneira errônea, achando que o propósito é de Deus e tudo vai ser perfeito. Não é assim, irmãos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas para a vontade de Deus acontecer, haverá obstáculos no nosso caminho, e nós não podemos desistir por causa dos obstáculos, mas precisamos nos apegar à palavra, precisamos nos apegar à direção de Deus, para que a gente possa viver milagres. Deus tem milagres reservados para a sua vida, Deus tem milagres reservados para o seu casamento, Deus tem milagres reservados para o seu ministério. Eu não sei qual vento você está passando, mas Deus está dizendo: o vento está cessando. Isso é para quem crê. E eu estou entrando no seu barco hoje para trazer calmaria e te fazer chegar ao porto desejado, meu irmão. Minha irmã, você vai chegar no porto desejado e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Jesus está chegando na sua vida como ele chegou aqui na história dos discípulos e não deixou o barco deles afundar. Jesus não vai deixar o seu barco afundar. Seu ministério, seu casamento, sua saúde, suas finanças, aquilo que o vento estava batendo aí, né? As ondas estavam arremessando contra o barco para tentar destruir. O Senhor está dizendo: não vai conseguir, porque eu, o Senhor, não permitirei. Amém? O vento não vai conseguir destruir o que o Senhor já designou para a sua história. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, te agradecermos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, que fala conosco de maneira especial, nos mostrando que quando o Senhor designa algo para a nossa vida, nada nem ninguém pode anular. Não tem vento contrário, não tem obra contrária, não tem palavra contrária, nada, meu Pai, que é contrário consegue anular a tua palavra, de biandaraia candaraço, a tua direção, Senhor. Ah, Deus, eu creio que o Senhor está chegando de maneira inusitada, e o Senhor está cessando o vento, acalmando o mar e fazendo os teus filhos chegarem ao porto desejado, porque o Senhor viu os teus filhos, o Senhor sabe exatamente aonde os encontrar, o Senhor viu a aflição, a dor e o sofrimento, está trazendo essa resposta dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu estou no controle de tudo e eu vou surpreender o seu coração. Não tenha medo, mas tenha ânimo, sou eu, teu Deus, que estou no controle da tua história, estou trabalhando por você e na tua vida, para que o meu nome seja glorificado. Ô Senhor, obrigada por entrar no nosso barco, obrigada por fazer vento cessar e por glorificar o teu nome, Sharai de Candarás, Turabaia, na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus eu possa tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
Jesus diz para você hoje: não tenha medo, eu sei aonde te encontrar. Eu sei quais são os ventos contrários que têm tentado impedir a sua chegada no porto desejado, mas eu sou o Senhor que cessa o vento. Entro no teu barco e te faço chegar aonde eu designei. Você vai viver os propósitos que o Senhor designou para sua vida, porque o nosso Deus, ele não perde o controle de nada. E através dessa palavra, ele diz para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu me responsabilizo por você, sei aonde te encontrar e vou te fazer viver milagres, porque todas as vezes que eu designo uma direção, eu garanto nessa direção. Você está vivendo direções de Deus. O Senhor está dizendo para você hoje: eu trago a garantia de que eu, o Senhor, te farei viver milagres. Creia que o vento vai cessar. Creia que Jesus entra no seu barco e te faz viver o extraordinário na presença dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Você vai chegar ao porto desejado, porque tem ventos que estão cessando. Jesus entrou no seu barco hoje. Que Deus te abençoe.